Olá, eu sou Guaraci Araújo e este é o 17º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. No guia de hoje, eu quero falar um pouco sobre os resultados do processo eleitoral. Ontem, dia 30 de outubro de 2022, nós tivemos o encerramento da eleição deste ano com a vitória na presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. A eleição, é claro, significará uma grande transformação no poder e gerará, sem dúvida, resultados, acontecimentos, uma nova perspectiva daqui para frente. A pergunta que eu faço é justamente essa. Qual é essa perspectiva? O que está vindo para frente? O que está chegando para nós? Bem, eu acho que às vezes a gente precisa de voltar um pouquinho para trás, dar alguns passos para trás para a gente entender o que está acontecendo. No caso, eu acho que vale a pena a gente entender que entre os anos, grosso modo, de 2013 e 2018, houve um processo de rearranjo das forças políticas nacionais. Esse processo continuou durante o mandato de Jair Bolsonaro. E esse processo atingiu um certo tipo de cume, atingiu um certo tipo de condição decisiva no segundo turno dessa eleição. A gente percebe, então, uma nova distribuição de atores políticos, um novo conjunto de relações. Atores que eram percebidos em uma posição agora estão em outra. E isso dá muito o que pensar para nós. Vale muito a pena, né, como eu dizia, pensar em como é que era antes. Como que era antes a política brasileira? Desde que a nossa vida política se consolidou e normalizou ao longo dos anos 90, o que a gente percebe é a formação do que a gente poderia chamar de antagonismo centrado em valores político-ideológicos. Quer dizer isso o quê, né? Vamos falar muito direto. A gente tinha dois partidos com forte poder de adesão, com forte poder de participar no cenário político eleitoral, são eles, o PSDB e o PT. Esses dois partidos desenvolveram ao longo do tempo um antagonismo, um claro antagonismo. Mas esse antagonismo se dava no terreno dos valores, né, que deveriam ser levados para o Estado. Tipicamente, o valor que o PT afirmava era inclusão, tipicamente, o valor que o PSDB afirmava era eficiência. A grande questão é que o PT não abdicava da eficiência e o PSDB não abdicava de afirmar também políticas de inclusão. Quer dizer isso o quê? A questão não é tanto apenas dos valores, mas é também uma questão de até que ponto certos valores serão considerados, e isso quer dizer que os partidos que participavam dessa situação antagônica tinham um terreno em comum muito importante. Eles tinham coisas a fazer, realizações que podiam ser, em alguma medida, colocadas em discussão, colocadas em análise pelos dois lados. Por quê? Porque o lado que advoga, digamos, a inclusão, não abdica da eficiência. O lado que advoga a eficiência não abdica completamente da inclusão. Isso quer dizer que nós temos um território político negociável, um território político onde as negociações vão acontecer normalmente. Então a gente criou, na nova República Brasileira, um cenário de antagonismo em torno de valores político-ideológicos, que é extremamente comum em toda a democracia liberal mais consolidada. As democracias liberais mais consolidadas tipicamente vão ter embates assim, entre grupos grandes, né? Não serão tantos os partidos, tantos os movimentos, e eles vão disputar tipicamente em torno de valores que ambos reconhecem, mas que são colocados em escalas diferentes por cada um. No entanto, o que nós assistimos nos últimos anos foi uma transformação nesse quadro. Nessa transformação, não são tanto os valores político-ideológicos, que serão mais ou menos trabalhados pelos dois lados, que irão se bater. A gente vai ter um nível de embate muito mais profundo. O nível de embate que agora emerge é o embate entre modos de viver.
O que surge nesse modelo político que está se afirmando para nós é um novo corte. Não é mais tanto direita, esquerda e valores que são tipicamente atribuídos aos dois. Agora o que nós temos é uma espécie de tentativa de estabelecer uma inimizade inconciliável que impeça completamente a negociação política. É claro que um país que vive essa situação está vivendo um cenário político mais problemático e dramático. O que está em jogo deixa de ser apenas quem deve continuar dirigindo o Estado. O que está em jogo agora é uma afirmação de modos de vida que se apresentam como excludentes e que tentam dominar o espaço público, e nós podemos perceber um exemplo muito claro disso no bolsonarismo. O bolsonarismo não é apenas para os seus apoiadores uma opção política eventual. Ele se torna um aspecto, uma escolha que passa a ter um papel decisivo nas suas vidas, ao ponto de conduzir bolsonaristas eventualmente a contestarem, questionarem ou mesmo passar pano diante de arbitrariedades e absurdos. Tenha um bom dia.